texto que a gente vai trabalhar nesse momento é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito dessa versão que você leu. A minha versão é diferente, mas sermão textual é aquela dos raciocínios do texto. Olha, com esse texto aí, Mateus 6,33. Só esse texto, por enquanto. Então vamos tirar os raciocínios de dentro dele. Quero, por favor, de novo o texto, o Thaís. E eu vou dando as divisões, tá bom? Nós vamos Pausadamente, né? Também, vai lá. Aí, primeiro o reino de Deus. Isso, essa é uma primeira parte. Buscai primeiro o reino de Deus. Pode ler de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Isso, e essa é a a primeira sua parte. justiça. Essa é a segunda parte. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso, essa é a terceira parte. Então nós vamos dividir nessas três partes. A parte que a gente vai chamar de divisão. Primeira divisão. Vocês põem a primeira divisão, segunda divisão. A primeira parte, Thais, lê pra gente, por favor, de novo. Mas buscar primeiro Deus. Parou aí. Essa é a primeira parte que a gente vai trabalhar. Mas buscai. Se tiverem que falar alguma coisa, buscar. O que vocês falariam? Eu gostaria da opinião de todas, tá? Porque tá o meu raciocínio com o de vocês, tá? Então, nessa parte aí, buscai. Buscai primeiro o reino de Deus. Quero enfeitar um pouquinho. Então, vamos ficar no buscai primeiro, tá bom? Igual eu fiz na outra pregação. Thaís, buscar. Esquece agora o reino de Deus, que é coisa de Deus. Só fale alguma coisa que vem na sua mente sobre buscar. Um raciocínio, alguma coisa. Com essa palavra, buscar. Quando penso em buscar, penso tá perdido e eu fui pegar. Isso, fui atrás, fui encontrar. Isa, pode falar. A palavra buscar. O que você pode acrescentar nesse raciocínio? Buscar. Ir atrás de algo que eu estou precisando, aquilo que eu necessito, e que vai me ajudar no momento. Buscar algo que vai me suprir, tem que ir atrás. Quando se fala de buscar, o que você pensa? Atrás também. Eu penso em ir pegar. Então, todas concordaram aí, né? Todas combinaram, né? Então, vocês vão falar, buscais. O certo seria mesmo primeiro o reino de Deus. Essa é a divisão. Quer dar uma incrementadinha, tá? O significado de buscar, trazer o sentido dessa palavra. O que quer dizer buscar? Pode também falar que buscar é um verbo. O verbo é ação, é uma iniciativa. Não é uma coisa que a pessoa fica de braços cruzados, esperar cair do céu. Não. É ter que se movimentar para ter. Então, verbo é isso, né? A gente aprendeu na escola que verbo é ação. Então, ou seja, existe um movimento. Então, se vocês forem sobre esse texto, vocês podem falando sobre essa busca. Agora, continuando o versículo da parte primeira mesmo. Esse buscar é só para enfeitar, mas a divisão mesmo é mais buscar primeiro o reino de Deus. Na primeira parte, nós vamos tirar raciocínios dessa frasezinha aí. O que vem de ideia na mente de vocês? Buscar algo que eu estou precisando, né? Algo que vai me saciar. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Deus, ele vai me satisfazer, vai me saciar, vai suprir a minha necessidade espiritual, a minha necessidade como ser humano. E Deus, né, no caso, as coisas do reino enche todo e qualquer vazio que tenha. A gente busca isso que o reino de Deus é isso que eu estou buscando. Estou buscando saciar, né, suprir a minha necessidade, meu vazio, preencher o meu vazio. Isso. Ju, fala buscar primeiro o reino de Deus na sua mente, assim. E a gente tem que ir unicamente atrás de Deus. Que a gente tem que ir atrás de que vai nos levar ao reino de Deus. Que o reino de Deus é o de mais importante, assim, para as nossas vidas. Como, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu vou sair, mas primeiro tenho que pegar uma blusa porque tá muito frio. Ela vai fazer falta para mim, porque tá muito frio lá fora. Então, a necessidade de ter ela é o que vai me aquecer, me impedir que eu passe frio, me trazer conforto. Então, primeiro o reino de Deus. Porque Deus, eu vou ter a segurança. Tá perto? Você quer acrescentar alguma coisa? O que vem na sua mente quando se fala buscar primeiro? Que o Deus
é a prioridade. Aí vem também o que seria esse reino de Deus, principalmente que ele tem que ser a prioridade e o resto vai ser secundário. Então ele tem que ser a prioridade. Aí, claro, depois disso, após isso, vem outros questionamentos, né? O que seria de Deus? Como eu buscaria esse reino? Mas, a princípio, quando se fala em reino de Deus, seria buscar algo que é o principal. Caminho, viu? Isso que você acabou de falar, perfeito. O que seria o reino de Deus? Vamos colocar? Como alcançar? Alcançar. Isso mesmo, porque é dentro das técnicas da homilética mesmo que você está usando. Perfeito, Guta. Thaís, o que vem na sua mente quando se fala assim? Eu acho que quando a gente pensa em buscar primeiro de Deus, devido a estarmos bombardeados por externas, por coisas mundanas, e são coisas boas, negar, acho que nos perguntar, porque a Ana Costa falou, quem é a nossa prioridade, onde vamos buscar o reino de Deus? Quando precisamos buscar o reino de Deus, em que circunstância, é só na dor, quando buscar? No momento de uma dor, no momento de uma... Nesse sentido que eu do céu, Deus. Muito bom o que vocês falaram aí. Técnicas mesmo do sermão. Que, quando, onde, como. Muito bom vocês terem pego essa parte do reino de Deus, técnica do sermão. E a segunda parte do texto. Qual que é a segunda parte do texto? Então, a primeira é buscar primeiro o reino de Deus. Tá. Qual que é a segunda parte? E é a sua justiça. Que raciocínio que vem, que ideia. Que a justiça de Deus, ela não falha. A justiça dos homens, a gente não pode garantir 100%. A justiça de Deus, não. Ela é imbatível, né? Ela é 100%, é total. Ele sabe, porque ele é o justo juiz. Não tem como. Faz o julgamento correto para um de nós. A justiça de Deus, a gente não se perde, não fica confuso. Não fica, será que é isso mesmo? Será que é? Será que não é? Não deixa a gente confuso. Então, a Deus é porque... O que vem na sua mente, Guta, quando você fala sobre justiça? Justiça. Quando fala de justiça, a justiça de Deus, veio o que é justo. Para a gente não confiar que a gente pode resolver as coisas nas nossas forças. Que as coisas que a gente acha que é o que nós é que temos que fazer as coisas confiando em nós mesmos. A gente se sente no direito de julgar, de apontar a posição de juízes, né? Quando, na verdade, a gente tem que esperar, aguardar que essa justiça vem de Deus. Se estrebar no nosso próprio julgamento, no nosso pensamento para definir o que é certo, o que é errado. O direcionamento dele para que a gente tenha êxito. Ele mesmo planejou para cada um de nós, porque ele já sabe de tudo, cada passo nosso. É isso que a gente tem que confiar, porque se ele planejou, então já sabe como vai acontecer. Óbvio que vai sair tudo conforme ele planejou. Muito bem. Você entende quando se fala de justiça de Deus, assim, o que vem à sua mente? Justiça de Deus, que ele é o único de nos julgar. A gente não pode ligar para o julgamento dos outros. Hoje tem as leis, né, que eles também, às vezes, eles julgam, vamos supor, tem muita gente que ficou tanta história presa há anos por engano. Mas Deus, ele nos julga, o nosso juiz, e a justiça não falha. A do dele não. A dele que não falha. Vou pedir para alguém abrir. Isaías 64:6, por favor. Mas dentro desse assunto justiça, todos nós somos como imundo. Todas as nossas injustiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha. E as nossas culpas como um vento. Também precisamos ter justiça ao lidar com a injustiça e acreditar, crer, na verdade, que na justiça, porque o compromisso que Deus com a tua palavra. Então, dentro de tudo isso que vocês falaram, essa divisão desse texto, justiça, justiça, podem fazer uma divisão dessa justiça humana versus justiça. Então, vocês podem, se quiserem procurar versículos ou citar versículos que falem um pouco da justiça humana e da justiça de Deus. Citei agora há pouco Isaías 64. Mas todos nós somos como o imundo, nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. O que acontece aqui? Existe a justiça de Deus, a justiça do... Não tem como agir,
coisas pela nossa justiça humana. Porque aqui a Bíblia está dizendo, em Isaías 64:6, o trapo de imundícia. Trapo de imundícia. A mulher não tinha absorvente descartável. Hoje em dia a mulher menstrua, não é só jogar no lixo. Nos tempos bíblicos não, eram paninhos. Usavam, e aqueles paninhos é chamado de trapo de imundícia. Só que quando ela tirava daquela menstruação, então era trapo de imundícia. Porque quando estava no ciclo menstrual era considerada imunda. A menstruação é considerada uma imundícia. Então quando se fala de trapo de imundícia, que ela usava na menstruação. Então, minha gente, olha o que Deus fala sobre a justiça humana. Dizer que a justiça humana é algo terceiro. Nossa justiça, a gente quer aplicar nos nossos interesses, de acordo com aquilo que que vai ser bom pra gente, não que é bom para todo mundo, para mim ou para os nossos. Essa é a justiça que a gente quer aplicar. Então a gente pode fazer a divisão, como vocês falaram da justiça de Deus. Ela é perfeita, ela é infalível, né, julga correta, tudo isso que vocês acrescentam na justiça de Deus. Em paralelo, vocês podem comparar com a justiça. Podem trazer o significado de justiça, o que é justiça. Então vamos para a terceira dica. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O raciocínio é que tudo, né, assim, vamos supor, agora, vamos supor, conseguir lá a vaga de emprego, né, não preciso, mas que eu gosto, eu vou ter como obter essas coisas, porque eu busquei vaga de emprego, consegui essa vaga de emprego, e ela vai proporcionar essas coisas, né, essas aí para comer do jeitinho que eu gosto. E no caso de todas as coisas serão acrescentadas aqui, falando de reino, toda a minha necessidade, né, que a gente tem, que só Deus preenche, minhas necessidades que Deus conhece, Ele vai suprir, né, não vai me deixar faltar, prover, às vezes até mais do que eu peço ou do que eu penso, porque Ele sempre tem mais e melhor. Então eu vou estar ali garantida nesse sentido, de não estar numa necessidade, de estar sempre suprida, fora no espiritual, para o vazio que só Deus preenche na gente. Quer falar alguma coisa? O que você entende quando você fala todas as coisas serão acrescentadas? Que a gente use a justiça dele, as outras coisas, por as outras, que buscar Deus espiritualmente, né? Sim. A área espiritual. Outras coisas, vamos supor, a profissional, a saúde, as outras a gente tem, né, que são as demais coisas. A Juliana falou, mas aí a pregação, aí vai vir o raciocínio para a pregação, mas esse é interessante até que ela tem guardado dentro dela essa palavra onde ela for, em qualquer lugar que se fizer necessário. Vocês, a gente está falando de pregação, são coisas que a gente vai poder usar para nossa vida toda, né? A pregação tá da vida, né? A pregação da vida. É, a pregação, mas você tá ali, tem para discutir com a pessoa. Uma coisa dentro dessa parte, ô Guta, e todas as coisas serão acrescentadas, o que te vem na mente se fala disso? Texto, me vem a mente que eu precisar, não é o que for secundário, naturalmente. Depois, entendendo o reino de Deus, ele vai proporcionando na vida, assim, o que for preciso atual, ele vai vir suprir as nossas necessidades físicas, necessidades materiais, e ainda que não é que a gente quer, de uma maneira, vai suprir. O resto vai vir. Muito bem. Quem faltou a Isa já falou, a Thaís, você quer falar alguma coisa dentro disso? Tem alguma coisa? Eu pensei que a gente terá muito aprendizado, né? Que teve um bom tempo de tudo, que foram as coisas anteriores que falamos, dado ensinamentos e com muitas bênçãos. Se precisar, vai ser acrescentado a nós. Acrescentado não só no sentido de material, do que a gente precisar. Dá uma livre em 31, Thaís, por favor, dentro desse raciocínio aí de todas as coisas serão acrescentadas. Pois, se Deus veste a erva que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito vós? Verso 31. Não andeis, pois, inquietando que comeremos, beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, minhas queridas, nós temos aqui um sermão textual, né, Mateus 6:33, e nós dividimos cada parte.
em cada parte nós trouxemos nosso raciocínio. Conclusão, o que a gente pode fazer? Ler todo o texto, não ler para as pessoas, né? Mas ler. E qual é o contexto desse texto aqui? Jesus está falando o seguinte: ansiedade. O que eu vou vestir? O que eu não sei o quê? Ansiedade. Existe ansiedade natural, trazendo esse contexto, ansioso. Uma coisa é a gente ficar ansioso com alguma coisa, outra coisa é viver ansioso, viver o tempo todo, entendeu? Jesus manda atenção sobre não ter essa ansiedade o tempo todo. O tempo eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou... Então, quando ele fala assim, mas você buscando o reino de Deus, você vai sentir paz. Você vai ter paz, entender? Da mesma forma do céu, que não se esforçam para ter, mas tem ali o alimento, tem as coisas, vocês também terão suprimento. Busque primeiro o reino de Deus, essas coisas vos dadas. Então, pode ser a conclusão dessa forma. Ou seja, não andeis ansiosos. Jesus vem falando, ó, não fique ansioso mas coloque as suas petições, seus anseios em Deus. Porque dessa forma, você buscando a minha vida, o que o Senhor tem, qual o posicionamento, qual a sua vontade, na medida que a gente vai buscando, nós vamos tendo Deus, e daí para entender o que ele garante. Se ele prometeu, né, se é a vontade dele ali que estamos, então ele vai garantir coisas, ele vai acrescentar, precisa fisicamente, e quando se fala, as pessoas usam esse texto de uma forma um pouquinho errada, fala assim, primeiro o reino de Deus, as demais coisas, a pessoa não pode buscar mais, só que a Bíblia está dizendo, buscar primeiro, se está falando primeiro, quer dizer que você deve buscar, ter as outras buscas também. Se não, busque unicamente a Deus, ao reino de Deus, viu? Busque unicamente ao reino de Deus, prioridade, o reino de Deus. E as demais coisas, você pode buscar um emprego melhor, um curso, se um curso numa faculdade, fazer de melhor. Mas primeiro o reino de Deus. Dentro do que ele tem para sua consegue. Então, minha gente, acabamos um sermão. Esse sermão só vocês podem desenvolver com tudo isso que nós falamos aqui agora. Falou um pouquinho em cada parte? De vocês falarem, eu também acrescentei alguma. Vocês podem pegar, anotar, ó a inspiração aí para vocês montarem uma apresentação de texto, sermão textual. Entenderam? Tem alguma dúvida? Fica muito mais fácil de aprender assim. Não que os áudios que a pastora manda não ajude, e o texto também não é. Mas é que assim, na prática, assim, praticando, é mais claro. Sim, traz clareza, que é assim, grupo de complemento, o texto lá, e eu explico também em áudio, um vai é o texto, é o áudio, a pregação que eu ponho lá como exemplo, olha o exemplo de uma pregação textual, os vidinhos lá, né, de algum pregador, o pastor Fábio, o pastor José, o sermão expositivo que o pastor Fábio fez, então eu vou falando, né, em áudio, também, e também pontos, então complementando tudo, a gente vai entendendo melhor. E montando assim junta, traz uma clareza. Pra Ju, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre isso? Eu gosto disso quando a gente tá junto também, porque eu acho importante, a princípio, né, juntos. Foi muito bom. Deus abençoe, eu amei. Falei, só uma das formas de fazer o textual. Usando só um versículo e dividindo o versículo, explicando cada parte do versículo. Esse é o sermão, é uma das formas de fazer o textual. Usando mais de um, e não é essa técnica de versículo, é o assunto. A gente tira o assunto do texto, mas não de só um versículo. A Guta também alguma coisa? Pode falar. Não, na verdade, com relação a homilética. Homilética, né? Aí eu posso, em todos os tipos de pregações, eu pode sim, você pode empregar a técnica em todo o sermão, só que na prática você vai perceber flui melhor e outras não, né? Igual eu estava explicando, às vezes a gente usou uma forma, uma estratégia com o sermão, e a gente quer aplicar a mesma forma e às vezes não encaixar. Por exemplo, tem temas que se a gente, por exemplo, o amor, 10 características do amor, aí combina, dá certo, mas com outra coisa, 10 características da língua, fica meio esquisito, então o que a gente pode falar? Não fica? Fica estranho, não fica? 10 da língua. Então, aí já é uma mais ou menos a técnica para explicar o que é, por quê, como devemos usar nossa língua, por quê, como foi hoje, como dizer, ele assim, como não devemos, trabalhou nesses dois raciocínios. Então, a maioria dos textos a gente pode, quando, como, por quê, pode, sim, uma técnica. Mas você vai na prática, conforme você for montando, que vai ter umas que vai ser meio, você vai se enroscar,
responder todas as perguntas. De um pouquinho desse entendeu? Mas sim, o correto seria bom sim aplicar na maioria. Por lá no texto, o que é uma... Como... Não, você não precisa falar o que é, mas você na ministração, falando, você já traz sem perguntar, entendeu? Quando, como, porque, entendeu? Perguntar, fazer a perguntinha, mas você já traz no raciocínio aquelas que forem ouvir. É para que flua naturalmente, né? Uma coisa artificial, porque aquilo tem que fazer um sentido na sua forma de falar naturalmente, né? Espontâneo, coerente. Porque é uma desenvolver um sermão, né? Montar, mas na prática, na hora que você estiver falando, você não casa. O que é tal coisa? Usar tal coisa. Porque você não precisa de forma mecânica, né? Na forma de você ministrar, você pode ir mais espontâneo. Presença em nome de Jesus, te louvar, te exaltar por este momento, por essa reunião, por mais este aprendizado pela vida da pastora Denise, posta a nos ajudar, a nos ensinar, assim como o pastor José. O nome por cada um. O Senhor colocou em nossas vidas para aprender mais de Ti, Pai, para buscarmos mais de Ti, Senhor, por este momento, por este aprendizado passado, Pai. E que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos e te agradecemos da reunião. Amém.